O silêncio aqui é diferente. Não é a ausência de som que conhecemos na Terra, mas a presença avassaladora de um vazio que se estende por milhões de quilômetros. Fomos escolhidos, os pioneiros, a vanguarda da humanidade rumo ao desconhecido vermelho. O sonho de Marte, acalentado por gerações, pulsava em nossos corações, um chamado irresistível. Passamos por testes rigorosos, simulações que beiravam a tortura física e psicológica, tudo para provar que éramos capazes. Capazes de quê, exatamente? De sobreviver, de pesquisar, de construir um futuro em outro mundo. Mas havia uma verdade não dita. Um elefante vermelho na sala de controle, sussurrado nos corredores da agência espacial, mas nunca oficializado nos comunicados à imprensa. A tecnologia que nos trouxe até aqui, um milagre da engenharia, não contemplava o retorno. Era uma passagem só de ida. Sabíamos? No fundo, acho que sim. Líamos nas entrelinhas dos manuais de contingência, sentíamos no peso dos olhares dos diretores do projeto, víamos na ausência de planos detalhados para uma viagem de volta. Era o preço silencioso da glória, o sacrifício implícito em nome do progresso. Aceitamos, cada um à sua maneira, motivados pela ciência, pela aventura, talvez por uma fuga impossível do mundo que deixamos para trás. A promessa era a eternidade nos livros de história. A realidade era um exílio voluntário no planeta vizinho. A contagem regressiva começou muito antes do lançamento. Começou no dia em que assinamos os termos, concordando com o impensável em troca da chance de tocar as estrelas, ou pelo menos o solo de outro planeta. A Terra se tornaria uma memória azul e distante, um lar ao qual jamais regressaríamos. A descida foi brutal, uma dança controlada com a gravidade marciana, cada segundo esticado pela tensão. Quando os motores silenciaram e a poeira vermelha assentou, o que vimos pela janela não era a paisagem romantizada das simulações. Era vasto, sim, mas desolador. Uma imensidão ocre e fria, sob um céu pálido e fino. O ar, rarefeito e tóxico, era uma barreira invisível, mas mortal. Os primeiros passos no solo foram históricos, claro, transmitidos com um atraso angustiante para uma terra que celebrava sem compreender totalmente o abismo que nos separava. Plantamos a bandeira, coletamos as primeiras amostras, seguimos os protocolos à risca. Mas a euforia inicial rapidamente deu lugar a uma sensação estranha, uma mistura de admiração e pavor. Estávamos ali onde nenhum humano jamais esteve, mas estávamos irremediavelmente sozinhos. Os trajes espaciais, nossas bolhas de vida, eram tanto proteção quanto prisão. Olhar para o horizonte e saber que não havia retorno possível, que cada pegada deixada era definitiva, começou a pesar. A base, nosso pequeno refúgio pressurizado, tornou-se o centro do nosso universo. As primeiras semanas foram dedicadas à montagem de equipamentos externos, à calibração de instrumentos, a estabelecer a rotina que nos manteria vivos e sãos. A ciência era o nosso propósito, a bússola que nos guiava. Mas a sombra da permanência forçada pairava sobre cada experimento, cada relatório enviado através do vazio cósmico. Os dias marcianos são ligeiramente mais longos, mas o tempo aqui parece ter outra dimensão. As noites são gélidas, um frio que penetra até os ossos, mesmo dentro da base. Olhar para as estrelas daqui é diferente. Elas são mais nítidas, mais próximas, mas também mais indiferentes. A Terra é apenas um ponto azul brilhante, um farol distante que evoca uma nostalgia dolorosa. As comunicações, com seu atraso inerente, tornam as conversas com nossos entes queridos fragmentadas, quase surreais. Tentamos manter a normalidade, celebramos aniversários, compartilhamos refeições virtuais, mas a distância física e temporal cria uma barreira intransponível. Começamos a notar as mudanças sutis em nós mesmos. A baixa gravidade afeta nossos corpos, a radiação constante é uma ameaça invisível. Mas são as mudanças psicológicas as mais profundas. O isolamento,
A consciência da nossa condição permanente começa a corroer a moral. Pequenos atritos entre a equipe, antes insignificantes, ganham proporções maiores. A camaradagem inicial, forjada na jornada e nos primeiros desafios, é testada diariamente pela pressão constante e pela ausência de um horizonte de retorno. A ciência continua. As descobertas são fascinantes. Evidências de água passada, potenciais bioassinaturas em rochas antigas, mas a motivação por trás delas começa a mudar. Não é mais apenas pela humanidade, mas também por nós mesmos, para dar sentido à nossa existência aqui, para justificar o sacrifício. A Terra nos observa, nos estuda. Somos ratos de laboratório glorificados, heróis trágicos em um experimento cósmico. Recebemos mensagens de apoio, homenagens, até músicas são compostas em nossa honra. Mas nada disso preenche o vazio, a saudade de sentir a chuva no rosto, o cheiro da grama molhada, o calor de um abraço sem a barreira de um traje. Começamos a explorar mais longe da base, usando os rovers pressurizados para expedições de vários sóis. Cruzamos planícies desérticas, escalamos bordas de crateras ancestrais, adentramos canyons que fariam o Grand Canyon parecer modesto. Cada nova paisagem é um testemunho da história geológica de Marte, um livro aberto esperando para ser lido. Encontramos gelo subterrâneo, mapeamos vastos aquíferos congelados, confirmando o potencial para futuras colônias que talvez nunca vejamos. A ironia é palpável. Estamos preparando o caminho para outros, sabendo que somos o fim da linha para nós mesmos. A comunicação com a Terra, embora constante, torna-se mais funcional, menos pessoal. Relatórios técnicos, dados científicos, atualizações de sistemas. As conversas familiares rareiam. A conexão emocional se esvai com a distância e o tempo. Começamos a nos sentir mais marcianos do que terráqueos, adaptados a este mundo hostil, mas alienados do nosso próprio passado. A beleza desolada de Marte começa a exercer um fascínio sombrio, uma aceitação resignada do nosso destino. Os suprimentos chegam em missões não tripuladas, robóticas, cápsulas que pousam suavemente, trazendo comida, peças de reposição, novos equipamentos científicos e, ocasionalmente, pequenos luxos da Terra. Um pacote de café especial, um livro impresso, uma gravação de sons da natureza. Cada chegada é um evento, uma breve conexão com o mundo que deixamos para trás, mas também um lembrete da nossa dependência e da nossa condição. Descarregamos as cápsulas com eficiência robótica, catalogamos os itens, integramos os novos sistemas. A base se expande lentamente, módulo por módulo, tornando-se um pequeno labirinto de corredores e laboratórios pressurizados. Cultivamos parte da nossa própria comida em hidropônicos avançados, um ciclo de vida artificial sob a luz de LEDs roxos. Ver as plantas crescerem, folhas verdes em meio ao vermelho onipresente, traz um conforto inesperado, uma fagulha de vida terrestre em solo alienígena. Mas a manutenção é implacável. Sistemas de suporte à vida, reciclagem de água e ar, geração de energia, tudo exige vigilância constante. Um pequeno erro, uma falha não detectada, pode ser catastrófica. Vivemos no limite, equilibrando a exploração científica com a necessidade básica de sobrevivência. A pressão é imensa, e alguns começam a mostrar sinais de desgaste mais acentuados. Insônia, ansiedade, episódios de melancolia. O suporte psicológico remoto da Terra ajuda, mas não pode substituir a presença humana, o toque, a compreensão mútua que só quem compartilha essa experiência pode oferecer. Anos se passam. A linha do tempo se torna fluida, marcada não por estações terrestres, mas por ciclos de tempestades de poeira marcianas e pela chegada das naves de suprimento. Perdemos contato com alguns aspectos da cultura terrestre. Novas gírias, novas músicas, eventos mundiais que nos chegam como ecos distantes.
Nosso próprio microsociedade aqui desenvolve suas próprias normas, suas piadas internas, seus rituais. Celebramos o dia do pouso, relembramos os colegas que perdemos. Sim, houve acidentes, falhas que a Terra minimizou, mas que para nós foram perdas irreparáveis. A morte aqui é diferente também. Não há funerais tradicionais, apenas memoriais silenciosos e a dura realidade de continuar sem um membro da equipe. Começamos a pensar no legado. O que deixaremos para trás? Dados científicos, certamente. Uma base funcional, talvez. Mas e a nossa história? Quem contará a verdade sobre o custo humano desta empreitada? Decidimos documentar tudo. Não apenas os sucessos científicos, mas as lutas diárias, os medos, as esperanças, as pequenas alegrias. Diários pessoais, gravações de áudio, vídeos. Um testemunho para futuras gerações, talvez para os próximos colonos que, esperamos, terão a opção de voltar para casa. A paisagem marciana, antes alienígena, tornou-se familiar. Conhecemos cada cratera, cada duna, cada formação rochosa ao redor da base. O Monte Olimpo, visível no horizonte em dias claros, é um gigante adormecido que nos observa. Phobos e Deimos, as pequenas luas irregulares, cruzam o céu noturno como sentinelas silenciosas. Este é o nosso mundo agora, para o bem ou para o mal. Compartilhe e se inscreva para mais histórias.